Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. O Dia dos Namorados é a data mais concorrida do ano para quem quer jantar fora. Se você não reservar um restaurante com semanas de antecedência, está fadado a pegar filas quilométricas ou acabar em um fast food. Meu nome é Eduardo, tenho 31 anos, e em junho de 2023 eu cometi o erro de esquecer a reserva para minha namorada, a Mariana. Tentando salvar a noite, acabei aceitando a indicação de um conhecido sobre um casarão antigo afastado, na estrada velha que liga Sorocaba a Itu. Aquela janta me custou o sono pelos meses seguintes. Era uma noite fria e muito úmida. Pegamos a estrada por volta das 21h30. A neblina típica de junho na região cobria o asfalto, e o GPS começou a oscilar conforme entrávamos em um trecho mais arborizado. Quando já estávamos quase desistindo, vimos uma placa de madeira discreta iluminada por um lampião, Bistrô do Vale, jantar de São Valentim. Entramos por uma rampa de cascalho que levava a um casarão imponente do século XIX, muito bem preservado. O estacionamento tinha apenas 2 carros antigos, um Fusca impecável e um Opala preto. O ambiente parecia exalar um charme clássico. Ao entrarmos, fomos recebidos pelo som baixo de uma vitrola tocando um jazz dos anos 1950 e pelo calor de uma lareira central. Uma recepcionista vestindo um traje formal escuro, com um coque perfeito no cabelo, nos atendeu com um sorriso polido. Mesa para 2? Que sorte! Temos exatamente uma última mesa disponível no salão principal, disse ela, com uma voz excessivamente suave. O salão era iluminado quase exclusivamente por velas dispostas nas mesas. Havia apenas mais 2 casais jantando, ambos sentados nos cantos mais escuros, conversando em sussurros tão baixos que pareciam apenas o zumbido do vento nas frestas das janelas de madeira. Sentamos em uma mesa próxima à lareira. O garçom, um homem magro de olhar fixo e movimentos milimetricamente calculados, nos serviu 2 taças de vinho tinto. O vinho estava excelente, mas quando o garçom inclinou-se para servir a Mariana, notei que a pele das mãos dele tinha uma palidez anormal, quase translúcida, e as pontas dos seus dedos estavam arroxeadas, como se ele estivesse exposto a um frio extremo, apesar do calor da lareira. Pedimos os pratos. A comida chegou rápido, com uma apresentação impecável. Porém, no primeiro pedaço de carne que coloquei na boca, senti algo bizarro. Visualmente era um filé perfeito, mas a textura na boca parecia poeira. Não tinha gosto de nada, apenas uma sensação seca, como se eu estivesse mastigando areia ou cinzas. Olhei para Mariana para ver se ela sentia o mesmo, mas ela estava hipnotizada, olhando para o casal na mesa ao lado. Edu, repara na moça de vestido vermelho, sussurrou ela, com a voz trêmula. Ela não pisca. Eu estou olhando para ela faz 2 minutos e ela não piscou nenhuma vez. Tentei disfarçar e olhei na direção do casal. A mulher realmente encarava o parceiro com um olhar fixo, estático. Foi ali que percebi outro detalhe perturbador. A lareira estava cheia de lenha e as chamas subiam alto, mas o fogo não fazia o menor barulho. Nenhum estalo de madeira queimando, nenhum som de brasa. O silêncio do lugar era artificial. Peguei o meu celular no bolso para checar a hora. A tela estava completamente preta. Tentei forçar a inicialização, mas o aparelho parecia morto. Fiquei desconfortável e decidi ir ao banheiro para lavar o rosto. No corredor dos fundos, passei por um grande espelho de moldura dourada que refletia o salão principal. Parei abruptamente. O reflexo no espelho não mostrava o bistrô aconchegante. O que o espelho devolvia era a imagem do mesmo salão, mas completamente em ruínas. As mesas de madeira pareciam podres e quebradas, as paredes estavam pretas, cobertas por uma camada espessa de fuligem e carvão, e os casais nas mesas eram esqueletos cobertos por farrapos de roupas queimadas. No reflexo, a cadeira onde eu deveria estar sentado estava vazia, mas a Mariana continuava ali, de costas, jantando sozinha em meio aos escombros. O pânico subiu pela minha garganta de uma só vez. Corri de volta para o salão, agarrei o braço da Mariana com força, derrubando os talheres na mesa. A gente vai embora agora. Não pergunta nada,
Só pega sua bolsa. Eduardo, o que foi? O que está acontecendo? Ela perguntou, assustada com a minha reação. Quando nos levantamos, a música de jazz da vitrola parou com um arranhão estridente. O garçom e a recepcionista apareceram na nossa frente, bloqueando o caminho para a porta principal. A luz das velas pareceu diminuir, tornando as sombras do salão longas e agressivas. O garçom esticou a mão pálida na minha direção, segurando a conta em um pedaço de papel amarelado e chamuscado nas bordas. Quando ele falou, sua voz parecia ecoar de dentro de um poço vazio. Vocês ainda não terminaram. O jantar de Dia dos Namorados aqui dura para sempre. Não pensei duas vezes. Empurrei o garçom com o ombro, e a sensação de tocá-lo foi como empurrar um bloco de gelo sólido e pesado. Ele cambaleou para trás sem soltar nenhum som. Puxei a Mariana, escancarei a porta de madeira pesada e corremos desabalados pelo cascalho sob a neblina congelante. Entramos no carro, dei a partida e arranquei a toda velocidade, fazendo os pneus cantarem nas pedras. Só parei de correr quando encontramos um posto de combustíveis iluminado na rodovia principal. No dia seguinte, ainda trêmulo, pesquisei sobre o local usando as coordenadas da Estrada Velha. Encontrei uma reportagem de um jornal local datada de 12 de junho de 1974. O casarão realmente havia sido um restaurante de luxo. Naquela exata noite, 50 anos antes, um vazamento de gás na cozinha provocou uma explosão catastrófica durante o jantar de Dia dos Namorados. O lugar pegou fogo em minutos, e ninguém que estava no salão conseguiu sair vivo. Hoje, a Mariana e eu ainda estamos juntos, mas o dia 12 de junho perdeu sentido para nós. Agora, nós passamos a data em casa, com as portas trancadas, as luzes bem acesas e cozinhando a nossa própria comida. Porque nós aprendemos, da pior forma possível, que o amor eterno às vezes assume um significado literal e assustador na escuridão da estrada. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, e durante muito tempo evitei contar esta história porque nem eu consigo explicar o que aconteceu naquela noite de Dia dos Namorados. Isso aconteceu em 2021. Eu namorava a Juliana havia quase 3 anos. Nosso relacionamento passava por uma fase difícil, mas ainda tentávamos fazer dar certo. Como o Dia dos Namorados estava chegando, resolvi surpreendê-la com uma reserva em uma pousada antiga no interior de São Paulo, em uma cidade pequena cercada por montanhas. Chegamos no final da tarde do dia 12 de junho. O lugar era bonito, silencioso e tinha aquele clima romântico perfeito para casais. A pousada funcionava em uma construção histórica que, segundo a proprietária, tinha mais de 100 anos. Na recepção havia várias fotografias antigas dos hóspedes que já haviam passado por lá. Enquanto fazia o check-in, uma foto chamou minha atenção. Nela aparecia um casal sorrindo diante da mesma pousada. O estranho era que a imagem parecia recente, apesar de ter uma aparência envelhecida. O homem usava um terno escuro e a mulher segurava um buquê de rosas vermelhas. Por algum motivo, não consegui parar de olhar para aquela foto. Naquela noite jantamos, conversamos bastante e as coisas pareciam finalmente melhorar entre nós. Voltamos para o quarto perto das 11 horas. Pouco depois da meia-noite, acordei com o som de passos no corredor. Achei que fosse algum hóspede voltando para o quarto, mas os passos eram lentos demais. Tum, 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 como se alguém estivesse caminhando sem pressa, arrastando os pés pelo piso de madeira. Olhei pelo olho mágico da porta. O corredor estava vazio. Voltei para a cama e tentei ignorar. Minutos depois ouvi novamente. Tum, tum, tum. Desta vez mais perto. Levantei irritado e abri a porta rapidamente. Não havia ninguém. Mas algo me chamou a atenção. No chão do corredor havia pétalas vermelhas espalhadas. Olhei para os dois lados e não encontrei ninguém. As pétalas formavam uma espécie de trilha até a escada que levava ao andar inferior. Por curiosidade, comecei a segui-las. A pousada estava completamente silenciosa. Quando cheguei ao saguão principal, vi que as pétalas terminavam diante da parede onde ficavam as fotografias antigas. E foi aí que senti um frio absurdo percorrer meu corpo. A foto do casal que eu havia observado mais cedo estava diferente.
Eu tinha certeza absoluta disso. Agora os dois pareciam mais próximos da câmera. Como se alguém tivesse tirado uma segunda fotografia alguns segundos depois da primeira. Fiquei encarando a imagem sem entender. Então percebi algo ainda pior. O homem da foto parecia comigo. Não era exatamente igual. Mas os traços, o cabelo e até a barba eram extremamente parecidos. Meu coração disparou. Voltei correndo para o quarto. Quando entrei, Juliana estava sentada na cama olhando para a janela. Ela parecia assustada. Perguntei o que tinha acontecido. Ela respondeu: "Você saiu faz quanto tempo?" "Uns 5 minutos." Ela ficou em silêncio. Então disse algo que me deixou arrepiado. "Não era você que saiu daqui." Senti o estômago afundar. Ela contou que, depois que eu saí do quarto, ouviu alguém voltar. A porta teria aberto devagar. Ela viu a silhueta de um homem parada perto da janela. Achou que era eu. Mas quando chamou meu nome, a figura não respondeu. Apenas ficou olhando para fora. Segundo ela, quando levantou para acender a luz, a figura desapareceu. Passamos o resto da madrugada acordados. Nenhum dos dois conseguiu dormir. Na manhã seguinte fomos tomar café e resolvemos comentar o ocorrido com a proprietária da pousada. Quando mencionamos a fotografia do casal, o rosto dela mudou completamente. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Segundo ela, muitos anos atrás, um casal havia se hospedado ali justamente em um dia dos namorados. Eles planejavam pedir a bênção das famílias para se casar. Naquela noite sofreram um acidente de carro ao deixar a pousada. Nenhum dos dois sobreviveu. A foto exposta na parede havia sido tirada poucas horas antes da tragédia. Perguntei se poderia vê-la novamente. A proprietária nos levou até a parede. Quando encontrei a fotografia, senti um choque. Não havia nenhuma semelhança entre mim e o homem da imagem. Nenhuma. Era claramente outra pessoa. Mesmo assim, eu tinha absoluta certeza de que, durante a madrugada, aquele rosto parecia o meu. Juliana ficou pálida ao olhar a foto. Ela também afirmou que o homem parecia diferente da noite anterior. Fomos embora logo depois. Anos se passaram. Terminamos nosso relacionamento alguns meses mais tarde e nunca mais voltamos àquela cidade. Mas existe um detalhe que continua me incomodando até hoje. Naquela noite, quando segui as pétalas até o saguão, peguei uma delas do chão. Lembro perfeitamente de colocá-la no bolso da jaqueta. Quando cheguei em casa, a pétala ainda estava lá. Seca, escura e extremamente frágil. Guardei dentro de um livro. Meses depois, quando fui mostrá-la para um amigo, ela havia desaparecido. Nenhum sinal dela. Nada. Só encontrei uma pequena marca avermelhada entre as páginas. Pode ter sido coincidência. Pode ter sido imaginação. Mas toda vez que chega o dia dos namorados, eu me lembro daquela pousada. E, por mais estranho que pareça, ainda tenho a sensação de que aquele casal continua esperando alguém percorrer a trilha de pétalas durante a madrugada. Meu nome é Lucas. Tenho 37 anos e até hoje hesito em contar isso. As pessoas riem, dizem que foi estresse, vinho demais ou sugestão. Mas eu sei o que vivi. Foi real. Real demais. Era 14 de fevereiro de 2025. Eu e a Clara estávamos juntos havia 8 meses, tempo suficiente para eu ter certeza de que ela era a mulher da minha vida. Decidimos comemorar de forma simples, mas especial. Reservei um chalé antigo nas montanhas de Petrópolis, daqueles com lareira, madeira escura e vista para o vale. Clara adorava lugares com história. Eu só queria ver ela sorrindo. Chegamos no fim da tarde. O chalé era exatamente como nas fotos. Aconchegante, um pouco frio, com cheiro de pinho e fumaça antiga. A dona, uma senhora de uns 70 anos, nos entregou as chaves com um sorriso estranho e disse baixinho: "Hoje é dia de namorados. Tomem cuidado com o que pedem." Achamos engraçado. Clara apertou minha mão e riu. O jantar foi perfeito. Fizemos fondue,
Abrimos uma garrafa de vinho tinto, colocamos uma playlist lenta. Em certo momento, ela se levantou, me puxou para dançar descalços no tapete velho. Estávamos rindo, nos beijando, e eu me lembro de pensar, cara, eu sou um cara de sorte. Por volta das 11h30, fomos para o quarto. A lareira ainda crepitava. Clara tomou o banho primeiro. Quando saiu do banheiro, vestindo só uma camisola branca fina que eu tinha dado de presente, ela parou no meio do quarto e ficou me olhando de um jeito diferente. Não era desejo. Era saudade. Como se já estivesse se despedindo. Você me ama de verdade, Lucas? Perguntou, com a voz mais baixa que o normal. Mais do que tudo, respondi, puxando ela para a cama. Ficamos juntos. Foi intenso, carinhoso, daqueles momentos que a gente guarda para sempre. Depois, ela deitou a cabeça no meu peito e ficou quieta. Eu adormeci com o cheiro do cabelo dela. Acordei de repente com frio. A lareira tinha apagado. O relógio marcava 3h17. Clara não estava na cama. Chamei baixinho. Nada. Levantei e fui até a sala. A porta do chalé estava entreaberta. O vento gelado entrava. Saí chamando o nome dela, descalço mesmo, com o coração acelerado. Foi quando vi. Ela estava de costas, parada no meio do gramado, olhando para o vale escuro. A camisola branca brilhava sob a luz da lua. O cabelo longo balançava devagar, embora o vento tivesse parado. Clara, amor, tá frio pra caralho. Vem pra dentro. Ela não se virou. Só inclinou a cabeça um pouco, como se escutasse algo que eu não conseguia ouvir. Então falou, com uma voz que parecia vir de longe. Eu esperei tanto tempo por você. Senti um arrepio que não era só do frio. Dei um passo à frente. Clara, para com isso. Você tá me assustando. Ela virou o rosto lentamente. E ali, sob a luz pálida, eu vi. Era o rosto dela, mas não era. Os olhos estavam mais fundos. Havia uma tristeza antiga neles, uma tristeza de décadas, não de horas. E um corte fino, quase imperceptível, descia pelo lado esquerdo do pescoço. Eu me matei esperando por você, Lucas. Em 1978. Você prometeu que voltaria no Dia dos Namorados. Nunca voltou. Meu estômago revirou. Dei um passo para trás. Ela sorriu, um sorriso doce e terrível ao mesmo tempo. Mas você voltou agora. Demorou, mas voltou. Eu corri para dentro do chalé, bati a porta e tranquei. Meu corpo inteiro tremia. Fiquei encostado na porta, respirando rápido, esperando o pior. Nada aconteceu. Silêncio absoluto. Quando finalmente criei coragem de abrir a porta de novo, o sol já estava nascendo. Clara estava deitada na cama, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A camisola branca impecável. Nenhum corte no pescoço. Acordei ela devagar. Ela abriu os olhos, sorriu aquele sorriso de sempre e me deu um beijo. Bom dia, amor. Dormiu bem? Eu não contei nada naquele momento. Só abracei ela forte, sentindo o cheiro familiar do seu shampoo. Mas eu sabia. À tarde, enquanto ela tomava banho, eu conversei com a dona do chalé. Mostrei uma foto da Clara no celular. A velha olhou longamente, depois fez o sinal da cruz. Essa moça parece muito com a Mariana. A noiva que se enforcou aqui em 1978, no Dia dos Namorados. O noivo dela nunca apareceu. Dizem que ela ainda espera. E que às vezes ela encontra alguém que se parece com ele. Eu não quis ouvir mais. Voltamos para o Rio no mesmo dia. Clara estava normal, carinhosa, feliz. Mas eu não conseguia parar de reparar em pequenos detalhes. O jeito como ela às vezes inclinava a cabeça quando achava que eu não estava olhando. O frio repentino que sentia quando ela encostava em mim à noite. A forma como ela, uma vez, sussurrou dormindo. Você não vai me deixar de novo, né? Estamos juntos até hoje. Eu amo a Clara. Ou o que quer que ela seja agora.
E toda vez que chega 14 de fevereiro, eu sinto um peso, uma presença, como se alguém, em algum lugar, finalmente tivesse recebido o namorado que esperou por quase 50 anos. Eu só rezo para que ela nunca precise cobrar a dívida. Meu nome é Marcos. Tenho 32 anos e trabalho como designer em São Paulo. Nunca fui de acreditar em fantasma, assombração ou esse tipo de coisa. Até o Dia dos Namorados de 2024. Eu e a Beatriz estávamos juntos há pouco mais de um ano. Ela era aquele tipo de pessoa que tornava tudo mais leve, ria alto, tinha uma memória absurda para detalhes e adorava planejar surpresas. Foi ela quem sugeriu passarmos o feriado em uma casa antiga que encontrou no Airbnb, em uma cidadezinha perto de Itu, interior de São Paulo. Uma construção de 1940, com azulejos antigos, quintal grande e um poço desativado nos fundos. Parecia perfeito para fugir da agitação da capital. Chegamos no fim da tarde do dia 14. A casa era ainda mais bonita pessoalmente. Paredes grossas, cheiro de madeira velha, móveis de época. A proprietária, uma senhora chamada Dona Eunice, nos recebeu e entregou as chaves com um aviso rápido. O sinal de celular aqui é ruim. E não mexam muito no sótão, por favor. Achamos estranho, mas não demos bola. Preparamos um jantar simples, massa, vinho, velas. Beatriz estava linda, com um vestido vermelho escuro que combinava com o batom. Depois de comer, sentamos no sofá da sala e ela me entregou um envelope pequeno. Abre só à meia-noite, disse, com aquele sorriso travesso. Eu ri e guardei no bolso. Conversamos, rimos, nos beijamos. Por volta das 23h40, ela disse que ia tomar banho antes da meia-noite oficial. Fiquei na sala, olhando o celular, que mal pegava uma barrinha. Quando o relógio marcou meia-noite, subi para o quarto. A porta do banheiro estava aberta, luz apagada. Chamei por ela. Silêncio. Desci novamente, percorri a casa toda. Nada. O vestido vermelho estava dobrado na cama, mas Beatriz não estava em lugar nenhum. Comecei a ficar preocupado. Saí no quintal com uma lanterna do celular. Foi quando vi ela. Estava sentada na borda do poço antigo, de costas para mim, com os cabelos molhados caindo sobre os ombros. Usava uma camisola clara que eu não lembrava de ter visto ela trazer. Bia! Amor, que susto! O que você tá fazendo aqui fora? Ela não respondeu de imediato. Só virou o rosto devagar na minha direção. A luz da lanterna bateu estranho no seu rosto, parecia mais pálida, quase translúcida. Os olhos tinham uma expressão que eu nunca tinha visto nela, uma mistura de alívio e dor profunda. Você demorou tanto, Eduardo, sussurrou. Senti um frio subir pela espinha. Meu nome não é Eduardo. Beatriz, para com isso. Vem pra dentro, tá frio. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu esperei você todo ano. Todo 14 de fevereiro. Escrevi cartas, deixei recados. Você prometeu que ia voltar para mim. Dei um passo para trás. Meu coração batia tão forte que chegava a doer. Foi quando notei, no poço, preso entre as pedras, havia um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada. Peguei uma. A caligrafia era feminina, elegante, antiga. Todas assinadas por Helena. A última carta terminava assim: se você não vier este ano, vou me encontrar com você de qualquer jeito. Te amo para sempre. Helena. Quando levantei os olhos novamente, Beatriz estava de pé, me olhando com uma ternura assustadora. Agora você veio. Finalmente. Corri para dentro de casa, tranquei a porta e fiquei encostado nela, suando frio. Liguei o número dela várias vezes, só dava fora de área. Fiquei horas sentado no sofá, até o sol começar a entrar pelas janelas. Por volta das 7h da manhã, ouvi passos na escada. Beatriz desceu, com o vestido vermelho, cabelo seco, cara de sono. O amor? Você dormiu aqui embaixo? Perguntou, confusa, mas carinhosa como sempre.
Eu não consegui contar tudo. Só abracei ela forte. Ela cheirava ao mesmo perfume de sempre. Mais tarde, conversei discretamente com Dona Eunice. Quando mostrei uma foto da Beatriz, a senhora ficou branca. Essa moça parece muito com a Helena, a neta da antiga dona da casa. Ela se afogou no poço em 14 de fevereiro de 1953, esperando o noivo que foi para a guerra e nunca voltou. Dizem que ela ainda espera. Voltamos para São Paulo no mesmo dia. Beatriz está normal, feliz, fazendo planos para o próximo ano. Eu sorrio, mas toda noite, antes de dormir, verifico se o celular está com sinal. E toda vez que 14 de fevereiro se aproxima, sinto um peso no peito. Como se alguém, em algum lugar dentro daquela casa, finalmente tivesse recebido o recado que esperou por mais de 70 anos. Eu amo a Beatriz. De verdade. Só não sei mais até que ponto ela ainda é só a Beatriz. Meu nome é Marcelo, tenho 41 anos, e até hoje não consigo explicar o que aconteceu no Dia dos Namorados de 2018. Na época, eu estava casado com a Patrícia havia 6 anos. Nós morávamos em Campinas e levávamos uma vida tranquila. Não acreditávamos em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Sempre fui o tipo de pessoa que procura uma explicação lógica para tudo. Na semana do Dia dos Namorados, resolvi fazer uma surpresa. Reservei uma mesa em um restaurante bastante conhecido da cidade, daqueles mais elegantes, que costumam lotar nessa época do ano. A noite foi perfeita. Jantamos, conversamos, relembramos momentos do início do relacionamento e acabamos ficando até o restaurante fechar. Já passava da meia-noite quando voltamos para casa. Assim que entramos, Patrícia percebeu que havia esquecido o celular no carro. Enquanto ela descia para buscar, fui tomar um banho. Quando saí do banheiro, ouvi a porta do apartamento se abrir. "O amor?" perguntei. "Oi", respondeu a voz dela. Era claramente a voz da Patrícia. Voltei para o quarto para me vestir e continuei conversando. Perguntei onde ela tinha deixado o celular. Perguntei se ela queria assistir a um filme antes de dormir. Fiz vários comentários. Ela respondia apenas com frases curtas. "Já peguei. Estou cansada. Daqui a pouco." Achei estranho, mas não dei importância. Quando terminei de me vestir e fui para a sala, não havia ninguém. A televisão estava desligada. As luzes estavam apagadas. A sala estava vazia. Meu primeiro pensamento foi que ela estivesse na cozinha. Mas também não estava lá. Olhei no quarto de hóspedes. Nada. Foi então que ouvi o elevador parar no nosso andar. A porta do apartamento se abriu novamente. Desta vez era realmente a Patrícia. Ela entrou segurando o celular. Fiquei parado sem entender. Perguntei. "Você não tinha acabado de entrar?" Ela respondeu. "Não." O elevador demorou uma eternidade. Fiquei lá embaixo esse tempo todo. Contei o que tinha acontecido. Ela riu. Achou que eu estivesse brincando. Mas quando percebeu que eu estava falando sério, também ficou desconfortável. A situação seria apenas estranha se não fosse por um detalhe. No dia seguinte, encontrei uma taça de vinho sobre a mesa da sala. Uma única taça. Nós não a tínhamos usado. E ela estava exatamente no lugar onde costumo sentar. Patrícia jurou que não havia colocado aquilo ali. Eu também não. Atribuímos tudo ao cansaço e seguimos em frente. Mas as coisas não terminaram ali. No ano seguinte, no mesmo dia 12 de junho, algo aconteceu novamente. Estávamos em casa assistindo televisão quando ouvimos a campainha tocar. Abri a porta. Não havia ninguém no corredor. Nenhum vizinho. Nenhuma criança. Nada. Porém, havia uma pequena caixa de presente apoiada no chão. Sem nome. Sem remetente. Sem etiqueta. Patrícia pensou que fosse alguma brincadeira. Levei a caixa para dentro. Quando abrimos, encontramos apenas uma fotografia antiga. Era uma foto de um casal desconhecido.
Os dois estavam sentados em um banco de praça, sorrindo. Na parte de trás havia uma única frase escrita à mão: nem todos conseguem passar o dia dos namorados juntos. Aquilo nos deixou inquietos. Mostramos a fotografia para familiares e amigos. Ninguém reconheceu as pessoas. A caligrafia também era desconhecida. Nos dias seguintes procuramos descobrir quem poderia ter deixado aquilo. Nunca encontramos resposta. Meses depois, por curiosidade, levei a fotografia para uma empresa especializada em restauração de imagens. O funcionário me perguntou onde eu havia conseguido aquela foto. Expliquei a história. Ele ficou surpreso. Segundo ele, pelo tipo do papel e pela deterioração da imagem, aquela fotografia parecia ter sido tirada pelo menos 40 ou 50 anos antes. Hoje, 8 anos depois, a foto continua guardada em uma gaveta da minha casa. A caixa desapareceu durante uma mudança. A taça de vinho sumiu. E nunca mais ouvimos a voz misteriosa. Mas todo dia dos namorados, sem exceção, a fotografia aparece em algum lugar diferente da casa. Às vezes sobre uma estante. Às vezes em uma mesa. Uma vez apareceu em cima da nossa cama. Patrícia jura que não a move. Eu também não. Talvez exista uma explicação simples. Talvez a memória pregue peças. Mas, sinceramente, depois de tantos anos, há uma pergunta que continua sem resposta. Quem era a pessoa que conversou comigo naquela noite antes de minha esposa voltar do estacionamento?